Gente, nosso tema hoje é o que é diversidade e por que ela é tão importante para você interpretar os seus dados, né? Você que trabalha com genética de populações. Eu sou a Natácia e você está aqui no nosso programa DNA, um programa do domínio nas análises em que eu passo para vocês os caminhos que podem auxiliar você a chegar mais perto disso. Eu tenho certeza que quem está aqui já está inscrito na semana do DNA Pop, mas conhece alguém que talvez não esteja. Então vai lá, puxa a orelha dessa pessoa e fala: inscreva-se. Coloca aí o e-mail para a gente poder mandar para vocês os modelinhos de input, mandar todas as coisas que a gente vai utilizar, porque vai ser um evento gratuito online com aula prática para você sair de lá com dado analisado, beleza? Mas vamos lá. Começando aqui com a nossa conversinha marota de hoje sobre o que é diversidade genética e a importância dela dentro das interpretações em genética. Gente, por que eu trouxe esse tema? Vamos lá. Muita gente confunde diversidade genética com variabilidade genética, com estrutura genética. Porque quando a gente fala diversidade genética, quando a gente usa a própria palavra diversidade, automaticamente parece que a gente conecta com variação. Não sei vocês, se vocês têm essa confusão. Depois coloquem aqui para mim que eu quero saber. Mas já taca o dedo nesse like, já compartilha para a gente fazer esse canal crescer, para a gente chegar a mais geneticistas, para a gente conseguir fazer uma comunidade de geneticistas engajado aqui no YouTube. Inclusive, nós estamos crescendo bastante. Muito obrigada, estou muito feliz e satisfeita. Mas vamos lá. Variabilidade genética não é a mesma coisa de diversidade genética. Inclusive, tem uma aluna minha que até conversou comigo falando que passou uma vergonha mesmo durante a defesa, porque uma pessoa perguntou para ela qual era a diferença entre diversidade genética e variabilidade genética, e ela não sabia responder. Sabe quando dá tipo um tilt na cabeça? Ela, gente, eu não sei, para mim é a mesma coisa. E não é a mesma coisa. Os conceitos são diferentes. Então, hoje a gente vai conversar e vai definir cada um deles, tá? Primeiro, vamos entender o que é a diversidade genética, para a gente começar a destrinchar o que não seria essa diversidade genética, quais conceitos que são confusos e por que é importante você ter uma clareza sobre isso para que você faça as suas interpretações dos seus dados bem certinho, bem bonitinho, tá bom? Olha só, primeira coisa, quando eu falo em diversidade genética, anota aí, diversidade genética é qualquer medida que vai quantificar a magnitude da variação genética. Como assim? Eita, ó. Qualquer medida que quantifique a magnitude da variação genética é uma métrica de diversidade genética. A diversidade genética, ela está completamente interligada com a variação genética, com os conceitos de variabilidade genética, mas não é a mesma coisa. Toda vez que você pensar agora em diversidade genética, você vai pensar em magnitude, em métrica da variação genética. Beleza? Olha, Rê, essa confusão é bem comum. Ainda tenho que pensar por uns segundos para não confundir. Rê, normal, gente, isso é super normal. Estamos aqui agora para esse negócio ficar imbricado aqui no nosso DNA, a gente conseguir sempre identificar. Mas toda vez que alguém falar para você da diversidade genética, você vai pensar nisso. Cara, é uma medida. Eu estou mensurando qual que é a magnitude, qual que é a intensidade da variação genética que eu tenho nas minhas populações. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Seguinte, vamos imaginar que a gente tem dentro de uma população alelo lá, azão, azinho. Eu vou escrever assim com letra, não gosto muito não, mas é porque fica mais fácil de escrever aqui no PowerPoint, tá? Mas enfim, Czão, Czinho, tem lá os alelos numa população, beleza? Aqui a gente tem variação. Essa população ela apresenta variabilidade genética. Por que eu tenho variabilidade genética? Porque eu tenho formas alternativas de um gene na minha população. Então, imagine você que você tem lá uma população
que compondo o pool gênico daquela população, você tem vários alelos distintos, você tem vários genes distintos. Quando eu estou falando de alelos para você, eu estou falando de uma forma alternativa de um gene, quando a gente trabalha com genética de populações. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, me mandem que a gente pode conversar direitinho, porque algumas definições dentro da genética de populações é um pouquinho diferente da biologia molecular, tá? Mas enfim, então essas formas alternativas de um gene, elas existem lá, distintas, então eu tenho uma população com variabilidade genética. Mas o fato da gente ter uma população com variabilidade genética não necessariamente significa que a gente vai ter uma altíssima diversidade genética, porque a diversidade genética ela é uma medida que quantifica essa magnitude. Então, como é que a gente esperaria metrificar isso quando eu trabalho dentro da genética de populações? A partir do negocinho que a gente chama heterozigosidade. A heterozigosidade ela vai ser o encontro de duas formas alternativas de um gene, duas formas distintas no mesmo indivíduo. Vai ser o encontro de um gameta diferente que veio do pai, de um encontro diferente que veio da mãe, que não compartilha uma ancestralidade aqui. Então, isso daqui, essa diferença, essa heterozigosidade, é a métrica da diversidade genética feita a partir da variação genética que tem nas nossas populações. Por isso que a diversidade genética não é a mesma coisa que a variabilidade genética. A variabilidade, ela é um produto da mutação. Então, tudo que surge de um DNA, por exemplo, de diferenças, ele tem que ter origem na mutação. A mutação é a matéria-prima da evolução. Aqui no livro do professor Fábio de evolução, eu acho super legal, ele traz o seguinte, ó, o processo evolutivo é o resultado do equilíbrio das forças geradas pela taxa de mutação e a pressão de seleção. As mutações gênicas, elas ocorrem ao acaso e são responsáveis por toda a variação genética encontrada nas populações. Então, ocorre a mutação, nós temos formas alternativas dos genes naquelas populações, logo temos variação, temos uma variabilidade genética, mas essa magnitude ela é metrificada na diversidade que eu posso medir a partir, por exemplo, da heterozigosidade. Por isso que muita gente fala assim, quando a gente fala assim, eu vou caracterizar a diversidade genética, o que a gente olha nos trabalhos de genética de populações? Diversidade, heterozigosidade. Esperada, observada. Ah, Nath, então a diversidade é só heterozigosidade esperada ou observada? Não, a diversidade pode ser, por exemplo, a riqueza alélica, tá? A gente pode olhar também como métrica de diversidade. Vamos imaginar que você tivesse nessa população aqui, ó, que eu peguei para vocês de exemplo, indivíduos que fossem só assim, ó, azinho, azinho, azão, azão, cesão, 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 cezinho. Vamos imaginar assim, tá? Os indivíduos que compõem essa população não teriam uma diversidade genética elevada. Embora a gente tenha formas alternativas e variação aqui dentro, o produto do encontro dos gametas não gerou uma elevada diversidade genética. Porque a diversidade genética também, ela é medida a partir do encontro dessas diferenças, desses alelos distintos que nós temos na população. Aqui, quando a gente tem alelos iguais se encontrando, né? Então, indivíduos que são aparentados, a gente tem uma endogamia. Quando a gente tem a endogamia, a gente pode ter lá na frente depressão endogâmica. Isso aqui, por consequência, vai diminuindo a diversidade genética. Mas não significa que vai diminuir a variabilidade genética, percebe? Porque a variabilidade genética são as formas alternativas que nós temos dos alelos nas populações. Fez sentido para vocês? A Aura perguntou o seguinte, a diversidade genética pode ser avaliada só em uma espécie? Aura, total. Quando a gente trabalha com genética de populações, inclusive, a gente faz isso, tá? A gente avalia a diversidade em uma espécie, nas populações dessa espécie, porque a gente tem variação genética dentro da espécie, e aí é a parte efetiva da genética de populações que eu acho linda, maravilhosa. Gente, eu sou completamente apaixonada.
a gente vai caracterizar a diversidade genética nas populações naturais de uma espécie. Posso fazer um trabalho de genética de populações com mais de uma espécie? Pode, eu fiz, mas geralmente a gente investiga uma espécie e vai a fundo. Aí você tem que ter uma pergunta bem específica, tá? Mas você pode sim, Aura, avaliar a diversidade genética só em uma espécie, só que a gente trabalha dentro da genética de populações com populações, tá? Com grupos. Dependendo da pergunta, você pode, por exemplo, só caracterizar a diversidade genética. À noite eu vou trazer para vocês um trabalhinho que eu fiz só com essa parte de caracterizar várias populações para vocês entenderem. Então, a gente pode ter, por exemplo, algumas áreas que têm uma diversidade genética maior do que outras e a gente vai investigar por que tem uma diversidade maior. Isso é uma pergunta bem legal de ser explorada. Por exemplo, ó, eu vou falar aqui porque eu trabalho no Cerrado, então eu, Natácia, tenho mais experiência com o bioma Cerrado e também com o bioma da Caatinga, tá bom? Seguinte, quando a gente olha os trabalhos de genética de populações, é super interessante porque no Cerrado, ali mais perto do Mato Grosso do Sul, ali, não a parte do Pantanal, tá? Aquela bordinha de Cerrado, e também do Mato Grosso, e ali bem no centro-oeste, ali em Goiás, a gente chama de área core do Cerrado, ali é onde a gente tem maior diversidade genética. Ah, Natácia, você tirou isso da sua cabeça? Não, é porque a gente lê os trabalhos de genética de populações e a gente vê que a diversidade genética caracterizada nas populações ali é maior, tá? As populações ali de várias espécies distintas apresentam uma diversidade genética maior do que em relação a outras áreas. Então é bem legal comparar os estudos para fazer essa discussão. E por que que lá apresenta uma diversidade genética maior? Temos várias hipóteses, mas uma das hipóteses que a gente tem é que essa área ela é uma área de ótima adequabilidade ecológica, tá? É uma área que se manteve constante ao longo do tempo, nos últimos anos, e quando a gente fala ao longo do tempo, eu tô falando de mil anos, eu não tô falando de 100 anos, eu tô falando de 20 mil, 30 mil, 100 mil anos, a gente está pensando no último máximo glacial. Enfim, essa área não teve um aumento ou uma redução da ocorrência, nem nada, ela ficou como se fosse tamponada, entendeu? Então não teve muita assim alteração ali e aquelas populações então mantiveram essa diversidade genética. Por isso que aquelas áreas específicas ali em que a gente tem muita intensidade de desmatamento é uma preocupação, porque é justamente uma área que abriga uma grande diversidade genética e que seria bem interessante, por exemplo, pegar representantes para construir um banco de germoplasma. Enfim, a gente pode conversar sobre isso em outro momento, mas só para contextualizar aqui para vocês essa importância da caracterização nas populações. Pergunta de Jonatas. Eu posso dizer que a variabilidade genética está relacionada ao indivíduo e à diversidade à população? Jonatas, não pode, porque a variabilidade está relacionada à população. A variabilidade, ela é o somatório de tudo que a gente tem ali de variantes alélicas dentro da população que nós estamos a estudar. Então, o pool gênico, né? O pool gênico a gente diz que é como se fosse, assim, traduzindo, pool é reservatório. Então, pool gênico é um reservatório de alelos ou uma piscina de alelos. Então, ali é onde a gente tem a variabilidade genética da população. Ela é caracterizada populacionalmente falando, tá? A diversidade genética, ela também é uma métrica da população. Só que uma tem relação ao encontro dos alelos e dos diferentes alelos no mesmo indivíduo, e a outra caracteriza todas as variações que a gente tem nessas populações, na disponibilidade desses alelos, mas não necessariamente está dizendo sobre o encontro desses alelos no indivíduo a partir do sexo. Beleza? O pool gênico é como se fosse aquela constituição que está disponível para aquelas populações ali, é o reservatório alélico que caracteriza a população, tanto que a gente fala que o indivíduo em genética de populações é transitório. Por exemplo, se eu não deixar descendentes férteis aqui, tchau, não vale de nada. Mas o pool gênico não. O pool gênico, ele é uma característica das populações e esse se mantém ao longo do tempo. Ficou claro, Jonatas? Coloca para mim se ficou claro, se não ficou claro, tá? Porque é importante. Por exemplo, ó, imagina que esse estojo aqui seja uma população, tá?
E aí aqui dentro a gente tem vários alelos, tá? E esses alelos aqui, então, representam a variabilidade genética aqui dentro dessas populações, da minha população que eu tenho. Só que vamos pegar aqui dois alelos distintos, tá? Esse alelo roxo, deixa eu mostrar aqui porque eu tô em duas câmeras. E esse alelo verde, azul aqui. Se eu tenho um encontro de um alelo distinto com outro alelo distinto, aqui eu tenho a heterozigosidade, que é a métrica de diversidade genética. Quanto mais heterozigotos eu tenho nas minhas populações, mais eu digo que eu tenho uma diversidade genética elevada. Quanto menos heterozigotos eu tenho nas minhas populações, mais a minha diversidade genética é baixa. Isso não significa que a variabilidade genética seja baixa. Pode ser simplesmente que eu estou tendo um encontro de indivíduos aparentados e elevando a minha endogamia, e obviamente, com o passar do tempo, pode ser que essa diversidade vai reduzindo, a gente vai ter um impacto, com certeza, na diversidade genética e na variabilidade genética. Mas aqui a gente está falando, avaliando uma população específica no tempo hoje, beleza? Então, mais uma vez, respondendo aqui, eu posso dizer que a variabilidade genética está relacionada ao indivíduo? Não. A variabilidade genética está relacionada ao pool gênico populacional, ao reservatório populacional. E a diversidade da população? Sim, a diversidade a gente caracteriza a população a partir da caracterização do indivíduo, mas é uma métrica populacional, tá? Quanto de heterozigotos eu tenho dentro daquela população me dá a magnitude da minha diversidade genética. Beleza? Em termos de conservação de espécie, olha, pergunta do professor Wagner. Em termos de conservação de espécie, é mais importante a diversidade genética ou a variabilidade genética? Olha, isso vai depender muito da espécie que a gente está estudando. Por quê? Por exemplo, a gente tem espécies que a diversidade genética delas nunca vai ser alta, entendeu? Porque é característica da biologia daquela espécie ali não ter uma diversidade genética baixa. Pode ter um comportamento, por exemplo, um comportamento de harém, entende? Então, se eu tenho um comportamento de harém, geralmente a gente tem uma diversidade genética mais baixa. Então, quando a gente começa a traçar planos de conservação, a primeira coisa que a gente busca primeiro é a questão da variabilidade, porque a diversidade genética, ela vai ser também um produto do comportamento do sexo, do comportamento do encontro de gametas. Então, é óbvio que a gente não vai querer uma população que seja endogâmica em função de interferência antropogênica e tudo mais. A gente não quer isso. Então, a gente tem que entender a biologia para verificar se aquela determinada espécie realmente a característica dela é ter uma diversidade genética baixa. A gente vê isso muito, por exemplo, em espécies de palmeiras, que o tempo de vida delas é muito, muito, muito longo. A taxa de mutação é muito baixinha. Então, se a gente fosse olhar, por exemplo, para avaliar uma questão de conservação de palmeira, se eu fosse olhar populações com uma diversidade genética muito elevada, eu ia me frustrar, porque geralmente a gente não tem diversidade genética muito elevada em muitas espécies de palmeiras. Então a gente vai atrás dessa questão da variabilidade genética, beleza? Mas as duas coisas elas andam juntas. Eu não posso falar para você assim, olha, é mais importante você ter a variabilidade genética alta ou a diversidade genética alta, porque uma está caminhando com a outra. A diversidade genética, ela vai metrificar, então, essa magnitude da variabilidade genética. Só que a gente consegue ver traços, por exemplo, de cruzamento entre aparentados, ou não, ou então, por exemplo, um acasalamento aleatório, quando a gente olha o padrão de cruzamento que se reflete nessas métricas também de diversidade. Então, não tem como falar assim, é melhor essa ou aquela. Depende da situação e elas são duas coisas que estão associadas. Só que se a gente for diretamente na questão de diversidade genética, às vezes a gente pode incorrer nesse erro. Porque a gente sempre pensa, a gente tem que encontrar populações com uma altíssima diversidade genética. Mas qual que é a biologia daquela espécie, as questões ecológicas, né? Isso também acontece, por exemplo, com beija-flores, que tem um comportamento altamente territorialista, então geralmente não tem muito fluxo gênico, a diversidade genética deles, e nos trabalhos que a gente tem até o momento, é uma diversidade genética baixa, e assim por diante. Ficou claro, Wagner?
Ó, o Arthur tá perguntando se existem outras métricas de diversidade além da heterozigosidade. Sim, existem. Deixa eu já colocar aqui. Riqueza alélica, número efetivo de alelos, Gente, eu vou escrever toda vez heterozigosidade, eu me embanando. Heterozigosidade esperada e a observada também, viu? E você também pode olhar, para te ajudar nessa caracterização, o coeficiente de endogamia. Porque se a gente tiver com um coeficiente de endogamia muito alto, né, isso significa que a gente está tendo cruzamento entre indivíduos aparentados. E aí, se a gente está tendo cruzamento entre indivíduos aparentados, a minha homozigosidade está aumentando, porque afinal de contas, alelos com a mesma descendência, a mesma ancestralidade estão se encontrando num único indivíduo a partir do sexo, e aí o produto dele então é homozigoto. Aí isso daí também são métricas que você pode associar para identificar a amplitude da diversidade genética, beleza? E vai associando todas essas métricas na sua discussão. Beleza? Então, ó, ótimo, professor Wagner, obrigada. Fico feliz que tenha ficado claro. E Arthur, se ficou claro, me fala aí. Galera, aí, quando a gente está estudando isso, coisas importantes para vocês saberem. É interessante que vocês saibam o conceito de polimorfismo genético, tá? O polimorfismo genético, o nome já fala, várias formas. Poli são várias, morfo, formas. Então, são várias formas que a gente tem, beleza? Então, esse polimorfismo, o que que acontece? Você vai avaliar na mesma população se a gente tem, tá? 2 ou mais alelos em um locus e nenhum deles tem que ter uma frequência superior a 99%. Esse é o conceito de polimorfismo, tá? Se tiver mais do que uma frequência superior a 99, a gente desconsidera essa variante e não seria formas alternativas. Então, a gente busca o polimorfismo genético. Aí o Jonathan está perguntando uma coisa que vai casar certinho aqui com esse conceito. O PIC pode ser considerado, PIC é informação de polimorfismo no locus, tá? Pode ser considerado uma métrica para inferência da diversidade genética ou está relacionado ao quão informativo é o marcador utilizado. Jonatas, ele está associado ao quão informativo um marcador é utilizado. Ele pode estar associado à variabilidade genética, porque se um marcador é muito informativo, a gente tem uma elevada variabilidade genética. Mas não necessariamente eu posso já dizer que tem uma relação com a diversidade genética. Aí é que está a sacada. Estará relacionada com questões de variabilidade genética na caracterização do locus que você está estudando, como você bem pontuou. Quão informativo um marcador é, e mais do que isso, uma coisa que vocês têm que ter na cabeça de vocês. Quando a gente está estudando, quando a gente está estudando isso, você vai lá, pega seus marcadores microsatélites. Vamos pensar que você está estudando 10 marcadores microsatélites. Você está caracterizando a diversidade genética de uma determinada espécie ou você está verificando a diversidade genética para uma amostragem do genoma daquela espécie? Percebe que é diferente? Então, algumas vezes a gente fala, diversidade genética é autismo para essa espécie, para o conjunto de locus que você avaliou. Porque pode ser que você avalie um outro conjunto de locus, que você avalie outros marcadores, que você adicione mais marcadores, mais micros, e você tenha outra métrica de diversidade genética. Então, quando a gente trabalha com os nossos microsatélites, a gente está trabalhando com uma amostragem no genoma desses micros, tá? E se a gente está trabalhando com essa amostragem no genoma, a gente não pode dizer que isso representa toda a diversidade genética representada na constituição genética daquela população. Não é dessa forma, tá? A gente está trabalhando com uma amostragem. Então, o PIC é uma métrica que vai dizer o quão informativo um marcador é, tá? O quão polimórfico ele é, e justamente casa com essa definição de polimorfismo. Quando a gente está caracterizando a nossa variabilidade genética, a gente observa as várias formas dos alelos nas nossas populações. Quando você tem uma variabilidade genética que somando
dois alelos lá tem uma frequência maior que 99%, aí a forma alternativa ela é desprezível. Alguns autores até consideram 95%, tá? Então, nenhum desses alelos tem que ter uma frequência maior do que 95, dependendo do autor. Autor, por exemplo, Grattapaglia, por exemplo, professor Grattapaglia, que tem um livrinho lá da Embrapa dos micros, eles consideram a partir de 95%. Então, uma frequência de uma determinada variante, por exemplo, vamos imaginar aqui, de novo, a minha população num saquinho. E aí, eu tenho aqui essa variante alélica aqui, que é a caneta. Vamos pensar que a caneta é o gene e essa variante aqui é o alelo. Se nesse saquinho aqui eu tiver essa variante aqui numa frequência superior a 99%, então eu não vou considerar esse locus polimórfico, porque o resto que tem aqui dentro é muito pequenininho a frequência que ele tem na minha população. Eu posso desconsiderar esse polimorfismo, entendeu? Ou, dependendo dos autores, 95%. Então, a gente não quer que uma dessas variantes que tem na nossa população sejam superiores, a frequência delas, a 99% ou a 95%. Esse é um dos critérios que nós utilizamos para identificar se um locus ele é polimórfico, beleza? E isso daqui está associado com a variabilidade genética. Luiz pergunta: uma amiga bióloga disse que eu era heterozigoto, pois a minha mãe, do tipo sanguíneo A, meu pai, do tipo sanguíneo B e eu, O. Na verdade, quem é... Ah, tá, Luiz. É isso mesmo, na verdade você não é um heterozigoto. Quem é um heterozigoto é a sua mãe e o seu pai, beleza? Você não é um heterozigoto, você ficou um homozigoto. Mas eles eram heterozigotos e passaram para você. Sua mãe passou um alelo e o seu pai passou outro alelo, que representa, que em conjunto gera um genótipo do tipo O, beleza? É isso mesmo, tá? É porque às vezes a gente se confunde, mas no caso você não é o heterozigoto. O heterozigoto vai ser seu pai e sua mãe, por exemplo. Deixa eu fazer aqui para você. Só para ficar claro isso daqui. Por exemplo, se a gente tem um tipo A, vamos colocar aqui que a pessoa é heterozigota. E aí vai ser a mãe. Então ela pode ser A e eu vou colocar o Izinho aqui representando o O, beleza, Luiz? E aí o pai é B. O pai é B. Então vamos colocar ele aqui como um heterozigoto. Porque eu sou do tipo sanguíneo O também, viu? Nós somos doadores universais e somos homozigotos, beleza? Então, o que acontece? Algumas pessoas do tipo sangue A, sangue B podem ser heterozigotas. Vamos lá, casaram, tiveram o Luiz lá. O Luiz recebeu da mãe o alelo Izinho, que vai representar, então, a tipagem sanguínea O. Se ele tivesse recebido aqui o B, por exemplo, ele teria sangue B, mas ele não recebeu B. O pai dele contribuiu com o alelo Izinho. Aí vem para cá o Izinho. Então, nós temos aqui Luiz com sangue tipo O. Simples desse jeito. Inclusive, esse era um conflito muito grande na década de 70, quando as pessoas usavam o teste sanguíneo para testes de paternidade, porque isso deu muita loucura na galera, que a pessoa pensava, como assim? A mãe é A, o pai é B e a criatura é O. Pois é, porque eles não conheciam essa questão aqui, tá? Da composição genética dos grupos sanguíneos, beleza? Isso é importante porque raramente falamos como se um trecho inferisse todo no genoma. Na filogenia também acontece esse tipo de interpretação. Sim, a Rê tá falando aqui, provavelmente, daquela parte que a gente estava falando, que quando a gente está fazendo a nossa caracterização, a gente está caracterizando um trecho, viu, gente? Um trecho do genoma. A gente não está dizendo que representa toda a diversidade genética daquela população, beleza? Exatamente, Rê. É um pedacinho e a gente está estudando um pedacinho do genoma, tá? Ó, o que a Jo falou? Eu pensei que a frequência de polimorfismo acima de 99% era o ideal. Ju, tem duas escolas, a gente sempre tem vários autores, né? Mas você vai encontrar na literatura pessoas que aceitam essa variação, né, superior a 95% para não considerar, então, o loco polimórfico, ou 99%, tá? Tem gente que é até 90%. Eu, particularmente, nunca vi, não vi muitos artigos com 90%, mas geralmente 95% a 90%. Mas, se você aceitar como 99%, tranquilinho. Se for 95%, tranquilinho. É só fazer a citação correta. Beleza?
Ok, então, gente, vamos lá. Só para ficar claro, vocês já entenderam qual é o conceito da diversidade genética. Agora a gente vai entender aqui. Vocês entenderam o que é o polimorfismo? E o polimorfismo é muito importante para quem estuda a diversidade genética, beleza? Agora vamos entender o que é essa variação genética, tá? A variação genética, quando a gente tem nas nossas populações, ela é a fonte de material para que a gente tenha adaptação, especiação. E essa variação genética, como a gente conversou, ela é produto da mutação. Ela é produto da mutação. Então, a mutação ela gera variação genética, formas alternativas de um gene. Bonitinho, vocês já entenderam. Agora, outro conceito que a galera confunde demais, é achar que diversidade genética é a mesma coisa que estrutura genética. Não é a mesma coisa. Então a gente vai conversar por que diversidade não é o mesmo que estrutura, tá? Só para vocês entenderem o conceito certinho. Ó, a Ju falou. Obtive 100% de porcentagem de polimorfismo para a maioria dos meus marcadores, apenas 2, 1 com 50 e 83%. Ju, peraí, tem uma coisa. Talvez a gente está confundindo um conceito aqui, tá? Você caracterizar o polimorfismo é diferente de critério para estabelecer se um locus é polimórfico. Quando a gente está fazendo um trabalho de genética de populações, geralmente a gente caracteriza o número de porcentagem de variação genética nos locus. Então, por exemplo, se você genotipou lá 10 microsatélites, para cada um a gente vai colocar a porcentagem de variação e também a gente coloca isso para as nossas populações. Por exemplo, eu tenho populações de um trabalho que eu estou fazendo que eu tenho variação de 50% com a caracterização do meu locus para aquela população de polimorfismo, mas para os mesmos locus, para outra, eu tenho 100%. Então, isso é uma caracterização da sua variação genética, da variabilidade genética. O conceito de locus polimórfico é o que as pessoas utilizam para publicar os seus locus, tá? Como assim? Provavelmente, se você está trabalhando com marcador microsatélite, ele já foi publicado. E para esse marcador ser publicado, ele tem que fazer uma caracterização, tá? Para falar o seguinte, olha, eu estou publicando esse marcador aqui, mas eu caracterizei ele tem polimorfismo. Ele amplifica alelos que são distintos. Então, eu tenho variação. A partir desse locus, eu acesso variação. Porque quando a gente trabalha com genética de populações, eu não quero genotipar um loco monomórfico. Eu costumo falar que o loco monomórfico é o branco do olho. O branco do olho difere alguém? Não difere ninguém. Se eu pegar todo mundo que está aqui agora na nossa aula, todo mundo e falar assim, vamos diferenciar as pessoas pelo branco do olho, não vamos diferenciar ninguém. Então, eu chamo esses marcadores microsatélites monomórficos, que não têm variação, de branco do olho. Não queremos gastar tempo nem dinheiro, porque não conseguimos acessar variabilidade genética a partir deles. Se não conseguimos acessar variabilidade genética a partir deles, não conseguimos estimar diversidade genética, identificar essas coisas. Então, a gente busca isso. Para critério de publicação, os pesquisadores colocam o seguinte: se eu tenho formas alternativas de um gene, ou seja, se eu tenho alelos distintos que são amplificados por esses microsatélites, um desses alelos não pode ter uma frequência superior a 99% ou a 95%, a depender da definição. Porque se um desses alelos tiver uma frequência maior, por exemplo, que 99%, quer dizer que aquelas variantes que tem ali podem ser variantes que estão por acaso, a frequência é tão baixinha que eu não vou encontrar na população, não vou conseguir caracterizar. Então, ela é desprezível. Então, a gente busca marcadores que a frequência de um único alelo não seja superior a 99 ou 95. Porque, pensa, suponhamos que a gente tem 10 alelos diferentes que são identificados por um determinado marcador microsatélite. Nós temos 10. E aí, um desses alelos, ele ocorre em 99%. Em 99%. Se um desses alelos ele ocorre em 99%, a gente sobrou com 1% para os outros alelos. Agora imagina esse 1% aqui dividido por 9, tá?
que é a quantidade de alelos distintos que sobrou. Então, 1% dividido por 9. Que a gente vai ter uma porcentagem muito baixinha para cada alelo que sobrou da nossa população. Essa porcentagem, ela vai ser desprezível. Então, por isso que a gente usa esse critério para incluir um marcador como polimórfico ou não, para eu usá-lo ou não nas nossas populações, para eu publicar. Então, tem que ter esse conceito bem certinho, que a caracterização do polimorfismo desse marcador na sua população não é a mesma coisa da caracterização de um loco como polimórfico. De eu chegar e falar, ó, esse loco aqui, Ju, ele é polimórfico, você pode utilizar na sua população. Como a gente tem diferença de variação entre as nossas populações, a gente vai ter diferença na proporção do polimorfismo em cada uma delas. Pode ser que você tenha mais polimorfismo em uma, então a porcentagem de polimorfismo vai ser maior do que em outra que tem menor variação genética. Então fica ligado nesse conceito, tá? Aquele conceito de polimorfismo que a gente conversou era um conceito de polimorfismo do marcador como um critério para utilizar ele como polimórfico para acessar as suas populações, tá? E quando a gente está caracterizando uma população, não tem polimorfismo ideal especificamente. Algumas vezes, inclusive, você vai ter uma população sem variação nenhuma. Você vai encontrar uma população sem variação e outra população com variação altíssima. Aí é só a história evolutiva do seu grupo taxonômico, tá bom? Mas vamos lá. Diversidade genética, então, não é a mesma coisa de estrutura genética. Por quê? Vamos olhar isso daqui. Quando a gente está falando em estrutura genética, eu estou falando de uma organização das frequências alélicas em cada população. Eu posso dizer que uma população está altamente estruturada. Populações estão altamente estruturadas. Isso quer dizer que as frequências alélicas entre essas populações diferem tanto que eu tenho uma forte organização distinta entre cada população. Isso não necessariamente quer dizer que eu tenho uma diversidade genética alta, porque eu tenho uma estrutura genética alta. Não significa isso. Então, por exemplo, quando a gente observa essa população que eu estou circulando aqui e essa população que eu estou circulando aqui, a gente olha, e aqui eu não vou fazer o cálculo das frequências alélicas, mas só olhando aqui, só para ter um exemplo aqui, claro que se a gente fosse para o campo de batalha, a gente ia fazer o cálculo das frequências alélicas, por favor, é só visual, só para vocês entenderem. Quando a gente bate o olho aqui, parece que não tem uma diferença muito grande entre essa população aqui e essa população aqui. Então, eu não tenho estrutura genética, porque a organização das frequências alélicas não diferem entre essas duas populações. Se eu não tenho estrutura genética, é um indicativo de que eu tenho fluxo gênico livre aqui. Eu não tenho restrição ao fluxo gênico. Essas populações, elas têm uma homogeneização da variabilidade genética pela troca de alelos entre si. Por outro lado, quando a gente olha essas populações, essas duas populações aqui, então, e comparamos com essa população aqui, roxinha, que tem uma frequência maior de alelos roxinhos e menor de alelos amarelinhos, a gente observa que a frequência desse alelo roxo aqui, ela é muito maior do que a frequência aqui, e que aqui nem tem alelo roxo, e que a frequência do alelo amarelinho é muito menor aqui do que nas outras populações, percebe? Então, se a gente comparar esses dois grupos com essa população aqui, a gente tem o que a gente chama de estruturação genética, porque a organização entre elas, as frequências alélicas diferem entre si, a composição dos alelos difere entre si, tá vendo? Então, aqui a gente tem uma estruturação, uma diferença na forma de organizar. Aí a gente pode interpretar que isso daqui é porque não tem fluxo gênico, enfim, uma série de coisas que a gente pode conversar quando a gente for falar só sobre estrutura populacional. Muito bem. Quando a gente observa, voltando aqui para esse grupinho aqui, eu vou mudar a cor agora. Quando a gente observa esse grupinho aqui que eu mostrei para vocês, ó, circulado em azul, a gente tem uma variabilidade genética alta.
temos diferentes formas de alélicas aqui. E nesse outro grupinho aqui, a gente tem uma variabilidade genética baixa, a gente só tem 2 formas alternativas de um gene. Então, eu não posso falar que a estrutura genética está relacionada com a variabilidade genética, mas sim com a organização desses alelos em cada população e a diferença das frequências alélicas. E eu não posso dizer que uma população altamente diversa é estruturada ou vice-versa. Eu não posso dizer isso, porque essa organização dos alelos, a frequência dos alelos, não me diz como é o encontro desses alelos na população. Então, não me diz, por exemplo, se eu vou ter a bolinha azul, por exemplo, encontrando com a bolinha azul. Ou se eu vou ter a bolinha azul aqui, o alelinho azul, encontrando com o alelo amarelinho, que aí sim eu teria aqui diferenças dos alelos diferentes alelos no mesmo indivíduo, indicativo de diversidade genética para minha métrica. Claro que a gente não vai avaliar só um indivíduo, a gente vai avaliar a população e vai ver qual que é a proporção dos alelos dos heterozigotos no total de genótipos da nossa população. E a gente pode também fazer o contrário, verificar o número de homozigotos no total e a gente encontra o heterozigoto. Mas enfim, o que eu quero que vocês fiquem bem claro para não confundir nas interpretações é que estrutura é organização de alelos, de frequências de alelos entre as populações de maneira distinta. Então, a gente tem uma estrutura, tá? Isso não é a mesma coisa de falar que é variabilidade genética, que é diversidade genética. Então, não confundam isso na hora de vocês interpretarem. Eu trouxe isso porque direto quando eu participo de banca, principalmente de TCC especialização, a gente encontra esse tipo de abordagem lá na discussão. A pessoa fala, eu tive uma elevada diversidade genética e isso pode ser corroborado porque tivemos estruturação genética nas populações. Falou nada com nada, não tem nada a ver a paçoca, tá completamente errado isso, tá? E vai sendo reproduzido, então fica ligado com isso. Como que a gente pode fazer, então, para avaliar a nossa diversidade genética aqui, bonitinha? Como que a gente faz para fazer isso? A gente até tinha recebido essa pergunta do que a gente poderia avaliar como essa métrica. O Jonathan tinha colocado isso para a gente, mas vamos recapitular aqui o que a gente pode colocar, então, para avaliar a diversidade genética quando a gente está pensando numa população ou quando você quer avaliar entre grupos de espécies, enfim. Nós podemos avaliar, então, a heterozigosidade, aqui a gente vai falar da heterozigosidade observada e esperada, diversidade alélica, número efetivo de alelos, tudo isso aqui são indicativos para nós de diversidade genética, beleza? Então, é isso que a gente tem que avaliar. Isso aqui é até um gelzinho que a gente tem com os micros aqui, ó. Esse daqui é um homozigoto, esse é um homozigoto e esse aqui é um heterozigoto, porque aqui a gente tem as duas formas alternativas de um gene no mesmo indivíduo. Então, isso aqui caracterizaria uma genotipagem de um indivíduo heterozigoto para os microsatélites, e é essa aqui que eu estou circulando neste momento também, beleza? Galera, então vamos recapitular aqui o que a gente tem que fazer para a gente dominar isso e para ficar cada vez mais claro e para você fazer as melhores interpretações do planeta, de todas as linhas temporais e dos multiversos que existem, tá? Primeira coisa, você vai ter que definir o que é diversidade genética, tá? Então, defina aí o que é diversidade genética, pega o seu caderninho de geneticista top, anote aí tudo isso para você sempre ter os conceitos claros para na hora de você escrever suas interpretações, você arrasar muito. Então, defina o que é diversidade genética. Depois que você definir, você vai fazer um levantamento, tá? Com dados de diversidade genética de organismos que são filogeneticamente próximos ao que você está estudando. Então, eu estou estudando, por exemplo, sapo. Estou estudando sapo. Vai lá, pega uns 10 artigos de genética de populações, identifica os valores de diversidade genética que essa galera encontrou para esses organismos que são próximos aos organismos de estudo que você trabalha. Para você começar a já ter familiaridade com os valores de diversidade genética, porque a diversidade genética
não é especificamente diversidade genética alta ou diversidade genética baixa. Ela tem relação também com a história de vida dos organismos, com a ecologia, como eles se reproduzem, como que é a questão do acasalamento, se é acasalamento preferencial, se não é, como é que isso funciona, como que esses gametas se encontram nas populações. Tudo isso vai interferir na diversidade genética. Então, eu não posso comparar, por exemplo, um organismo que é muito distante filogeneticamente, que não tem nada a ver com a paçoca, com a ecologia de uma determinada espécie, e falar, não, a minha espécie aqui tem diversidade genética muito baixa, socorro, tá com problema. Não, você tem que comparar com espécies que têm comportamentos próximos, que estão filogeneticamente próximas, para você identificar isso. Às vezes, um valor numérico de diversidade genética baixo não necessariamente é ruim. De repente, para aquela composição genética, é o melhor dos mundos. Para aquela composição daquela história de vida daquele organismo, é o melhor dos mundos. Então, cuidado com esse negócio de falar, é alto, é baixo, comparar com o que não é para comparar, tá bom? Isso vai te ajudar a ter uma melhor interpretação dos seus dados, a ter uma melhor desenvoltura no seu trabalho, tá? E você vai conseguir identificar já as pistas que outros pesquisadores encontraram para explicar, tá? Essa composição genética, para explicar essa história que foi contada nesse trabalho de caracterização da diversidade genética. Então, eu acho que essa é uma dica de ouro e eu sempre gosto de trazer no final essas pontuações para vocês, para realmente a gente colocar a mão na massa e não ficar só pegando informação e não colocando para agir dentro dos nossos trabalhos, beleza? Gente, eu quero agradecer muito você que esteve comigo até esse momento, você que vai chegar depois, você que está aqui sempre, taca o dedo nesse like, taca o dedo no compartilhar, vamos chegar a mais pessoas. Aí vocês mandam também perguntinhas aqui para tirar todas essas dúvidas, para que vocês cheguem cada vez mais próximos à autonomia, ao domínio nas análises e interpretações dos dados de genética de populações. E eu te espero em um próximo vídeo. Até lá! Tchau!